Com esse projeto de lei 4330, o banco pode me demitir facilmente e contratar qualquer pessoa ganhando metade do que eu ganho hoje, por uma empresa terceirizada. Então, não só o bancário, estou dando um bancário de exemplo, mas isso pode acontecer em qualquer categoria, onde há um grande fluxo de gente. Então, eu peço o apoio de vocês nessa moção e conto com o apoio de todos. Obrigado. Tem que colocar em votação, né? Então está em discussão esse repúdio do vereador Chiquinho. Ninguém querendo fazer uso, está em votação. Foi feito, não foi? Aquele foi Paulo está dizendo, foi apenas um pedido de apoio, nós apoiamos e encaminhamos. Agora cabe, como sugerido pelo nobre par, fazermos a nossa moção, né, com mais detalhes. Exato. Obrigado. Continue em discussão. Em votação. Vereador favorável, permaneça como estão. Contrário, não queira levantar. Aprovado a moção de repúdio. Obrigado. Passamos para a ordem do dia. Projeto de lei que altera perímetro urbano do município. Projeto de lei número 01 de 2015, de 3 de março de 2015. Entrada no protocolo 10/3 de 2015. Autor, Poder Executivo. Tramitação ordinária. Assunto, altera perímetro urbano do município. Em discussão, projeto de lei 1/15. Em discussão. Em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Contrário, quem não se levantar. Aprovado por unanimidade em segunda discussão. Senhor presidente, antes da leitura do próximo projeto de lei do Poder Executivo, eu gostaria de pedir a retirada do projeto 4 de 2015, também do Poder Executivo, por se tratar da mesma situação do projeto número 8. Então, não há necessidade dos dois projetos. Gostaria que fosse retirado da pauta. Acho que não há necessidade de pedir leitura, então nós vamos acatar o pedido de retirada. Será retirado. Ofício Prefeitura Municipal número 241 de 2015. Álvares Machado, em 9 de abril de 2015. Excelentíssimo Senhor, cumprimentando, venho nesta oportunidade encaminhar o projeto de lei número 08 de 2015 para tramitação nesta Casa, na forma do artigo 37, parágrafo 1º da LOM. Cabe ressaltar que a urgência na apreciação e aprovação da matéria decorre do prazo previsto no artigo 11, ou seja, publicação do edital do processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar até 6 meses antes da eleição, que deveria ocorrer até 4 de abril próximo passado. Portanto, urge tais providências para a regularização e normalização do processo eleitoral desse município. Sendo o assunto do momento, apresento na oportunidade protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Horácio César Fernandes, prefeito, excelentíssimo senhor Nelson Cardoso Domingues, digníssimo presidente da Câmara de Álvares Machado. Câmara Municipal de Álvares Machado, assessoria jurídica, parecer. Conclusão.
Assim sendo, estando o projeto de lei revestido dos preceitos constitucionais e das demais legislações que regem a matéria, não apresentando nenhum outro óbice à aprovação, encontra-se apto para apreciação e votação pela Colenda Câmara, inclusive para apreciação em única discussão e votação. É o parecer Álvares Machado, 10 de abril de 2015, João Batista Moleiro Romero, assessor jurídico. Parecer Comissão de Justiça e Redação. Projeto de Lei número 08/2015, autoria Poder Executivo. Assunto: dispõe sobre normas de atendimento à criança e adolescente. Data: 9 de abril de 2015. Parecer: a comissão, quanto ao aspecto legal, gramatical e lógico, acata o parecer da assessoria jurídica, constante dos autos, e se posiciona pela legalidade, devendo o mesmo ir a plenário, para apreciação e votação do mérito. Luiz Francisco Boegues, presidente. José Carlos Cabreira Parra, relator. Ariel Fernando Pontes, membro. Em discussão, projeto de lei 8/15. Em discussão. Em votação. Vereador favorável, permaneça como estão. Senhor presidente, esse projeto entrou quando? Qual é a data da entrada de protocolo no... Foi encaminhado para as comissões competentes e assessoria jurídica dia 9/4. Ele entrou no dia 9. Dia 9 foi? Quarta-feira? Porque nós só tivemos, pelo menos eu só tive conhecimento desse projeto agora. Não sou contrária ao projeto, em hipótese alguma, mas eu volto a colocar. Eu gostaria de saber quais são os vereadores que leram o projeto. A assessoria jurídica está bem mais do que os vereadores, apta a ler, julgar. Na sexta-feira da semana passada, aliás, foi dada entrada antes, mas eu, enquanto vereador, tomei conhecimento desse projeto. Hoje, mais uma vez, foram dados alguns esclarecimentos e cabe aos vereadores procurar, né, também se inteirar um pouquinho antes da votação na segunda-feira, como já foi colocado, inclusive, por vocês em outras sessões. Sim, agora nós temos um horário para trabalhar da 1h05. Na sexta-feira, na quinta-feira eu trabalhei, sexta-feira não tive conhecimento dessa lei, hoje eu trabalhei. Eu só acredito que a gente precisa entender o que está sendo votado. Porque, senhor Ariel, se advogado tivesse mais conhecimento do que nós e nós não tivéssemos necessidade de votar, nós não precisaríamos estar aqui, os advogados mesmo aprovariam. Eles dão o parecer. Não foi isso que eu disse. Quem vota somos nós. E eu acabei de fazer um questionamento. Quais dos vereadores que estão aqui que leram o projeto? Nós estamos votando o projeto sem ler. A senhora não leu. Eu não li, porque eu só tive conhecimento agora desse projeto. Foi tanto cobrado anteriormente que isso aqui deveria ser passado. Não foi. Chegou agora nas minhas mãos o projeto de lei. Como não membro somos da mesa, contra. Eu, senhor presidente, colocaria o projeto em votação. Vários projetos, por exemplo, vamos falar do projeto que altera o perímetro urbano. Vocês estiveram lá na semana passada para conversar com a Adriana? Sim, conversamos com a Adriana. Que bom. Então hoje nós podemos aprovar esse projeto depois de 2 semanas de atraso. Qual foi a explicação que foi dada? A mesma que nós já tínhamos dado aqui. Altera-se o perímetro urbano com base em conhecimento técnico. Simples. Nós só barramos o projeto. Já podia ter sido aprovado. Não, nós não barramos. As explicações já tinham sido dadas. Nós não barramos projeto nenhum. Não foi nenhum projeto barrado. Apenas nós tivemos esclarecimentos. Em nenhum momento pedimos para que não fosse votado. O presidente ele poderia pôr ou não em votação. Mas eu não voto algo que eu não tenha certeza. Esse é o meu papel de vereador. Novamente eu volto a frisar. Não sou contra. O Chiquinho acabou de dizer que precisa ser votado hoje, senão perde-se recurso. Subiu um projeto na quarta-feira, então, que vocês estão falando, para votar hoje. Então, para nós não serve, a gente não precisa estar aqui. Se coloca em votação. Eu só quero deixar aqui, novamente, minha indignação. Então, senhor presidente, eu vou pedir para o senhor, chegou o projeto de lei, peça, pelo menos para avisar, eu trabalho dia sim e dia não. Estou à disposição. Então, eu gostaria que pelo menos avisasse, ó, tem um projeto de lei, porque os trâmites legais são de 15 dias.
Não é chegar numa quarta-feira e colocar em votação única numa segunda-feira. Daria tempo de se ler. A única coisa que eu quero é condições de fazer o meu serviço bem feito. Mas o senhor Aldiston esteve aqui hoje justamente para isso. Era para explicar... Quem? O Aldiston. Acho que você estava reunido. Você estava em reunião, mas eles vieram aqui conversar com todos 15 minutos antes das 8 horas para explicar justamente por causa disso aí. Nós não fomos avisados que estaria aqui antes. Eu estava de plantão hoje, cheguei e já entrei direto, senhor Nelson. Agora. Então, mas então que tivesse avisado. Mas ninguém ligou avisando para estar aqui 15 minutos antes. Não, mas ele não foi nem foi pego de surpresa, até porque o projeto veio, pegaram de surpresa, tem que ser com uns 6 meses com antecedência, tem que selecionar os pré-candidatos que vão fazer parte do Conselho Tutelar, tem que passar por um critério. Não, sem problema não. Uma mudança assim que foi muito em cima da hora, que pegou até eles de surpresa. Então, eles todos os municípios vão passar por essa... Não é essa a questão, Cabreiro. O que a França está colocando é que, de novo, subiu um projeto de lei em cima da hora, não fomos avisados. Nós podemos trabalhar aqui nessa Casa de Lei hoje só das 13 às 17. Na sexta-feira, nós tivemos uma audiência em Prudente da telefonia móvel. Das 2 horas. Das 2 às 4 horas lá. Quer dizer, a hora que nós chegamos aqui, já estava fechada a Câmara. A Câmara. Entendeu? E ninguém comunicou. Então, o que nós estamos simplesmente pedindo, que quando chega um projeto que vai ser votado em discussão única, ligue para nós e avise que o projeto chegou para ser retirado. A gente teria estudado no final de semana, pegou a cópia e estudado. Agora, eu acho uma vergonha a vereadora aprovar um projeto sem nem mesmo ler. Eu faço esse pedido agora aos nossos diretores, que assim que tiver problema, nem for pelo telefone, vocês ligam. Bom, está em votação. Projeto Lei 8/15 em votação. Favorável, permaneça com questão, contrário, quem nos levantar. Aprovado por unanimidade. Em única discussão. Bom, não há matéria, porque os vereadores decidiram que hoje nós vamos ouvir o secretário de Saúde, então não colocamos nem requerimentos, moções e nem indicações. Portanto, então, essa presidência agradece a presença de todos, comunica que a próxima sessão será no dia 27 de abril de 2015, segunda que vem não tem sessão, e uma boa noite a todos, e agora vamos ter uma reunião com o secretário. Senhor Maurício. Senhor presidente, primeiro e segundo secretários, nobres vereadores, comunidade machadense, meu muito obrigado do convite. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus por estar aqui com vocês, agradecer minha esposa, minha filha, minha neta, já tem uma netinha, são 3 netos, né? Minha netinha está aqui também, a população machadense, os internautas que estão nos assistindo. Agradecer também os meus diretores anteriores, né, da área da saúde, que muito fizeram pela saúde de Machado. Agradecer também os prefeitos anteriores, que também dedicaram um bom tempo e um bom dinheiro de investimento à área da saúde. A metodologia que eu vou usar aqui, eu gostaria de expor primeiro esse trabalho, todo ele, e depois eu estar aberto a perguntas. Mas primeiro eu gostaria de apresentar o trabalho e depois abrir a perguntas, tá bom? Bem, sobre o Maurício, meu nome é Maurício Silva Campos, sou filho de Machado, portanto machadense, como a própria música disse, a gente tem muito orgulho dessa cidade, a gente é uma grande comunidade, nós temos as nossas brigas, mas a nossa cidade, quando é preciso, ela é muito unida, né?
E também com esse protetor São José fica tudo mais fácil, né? Então a nossa proteção está garantida. Bem, com relação à área da saúde, o que eu fiz quando eu cheguei até a nossa área da saúde? Eu não sou médico, eu sou administrador de empresa e sou pós-graduado em sistemas de informação. Então, eu quero dar minha contribuição estruturando a área da saúde, porque o corpo técnico da área da saúde já é um corpo técnico muito bom, tá? Ele foi avaliado recentemente, nós estamos com nota acima do esperado pelo Ministério da Saúde, nós estamos em terceiro lugar na Alta Sorocabana, entre 19 localidades que está inserido a Alta Sorocabana, Álvares Machado é um dos melhores prestadores de serviço na área da saúde. É sabido que a área da saúde no Brasil é uma área muito caótica, né? Nós temos vários problemas na área da saúde. Machado também, nós temos problema, claro, mas a gente tem também muita coisa boa para contar para vocês, o que acontece na área da saúde. Então, eu vou tentar expor para vocês um pouco da nossa estrutura e depois a gente abre perguntas, tá? Aqui estão 19 coordenadores, cada um responsável por uma caixinha. Isso, quando nós chegamos em setembro de 2013, nós procuramos fazer o quê? Que cada caixinha tivesse um coordenador, até porque isso estava tudo centrado e concentrado na mão de uma pessoa. Tudo que está concentrado e centrado numa mão de uma pessoa, ela não tem uma dinâmica muito interessante. Isso aí a gente vê nas grandes empresas. Quando tudo é centralizado, o poder de decisão centralizado, isso perde um pouco a dinâmica. Então, o que nós fizemos? Nós procuramos fazer 19 caixinhas, cada um responsável por um setor, e essa pessoa, ela tem competência e tem toda a autonomia para tocar a sua área, tá? As dificuldades é compartilhada com a equipe, e aquilo que eles não conseguem resolver em equipe é levado ao diretor da saúde. E, com certeza, aquilo que o diretor da saúde municipal não consegue resolver, nós temos um fórum também, que é a divisão regional, que permite que a gente alavanca também as nossas necessidades, as nossas dificuldades para a divisão regional da saúde, que é a DRS 11, né, que é em Presidente Prudente. Pois bem, por que eu estou contando tudo isso? É porque para nada ficar represado. Aquilo que a gente não consegue decidir, ou não tem autonomia, ou não tem competência, a gente precisa estar alavancando. Eu aprendi recentemente uma frase muito interessante. A pior decisão é não decidir, né? Então, eu pretendo e passo isso para a minha equipe. Não deixe de decidir, tá? Nós vamos errar, nós vamos acertar, mas nós temos que decidir. E decidindo, você pode ter certeza, com a equipe, nós vamos levar e tomar uma decisão importante. Então, essa equipe que está aí de 19 coordenadores, eles têm também, quando a gente explode essas caixinhas, por exemplo, na vigilância epidemiológica, nós temos lá também o pessoal do ECA, né, que é uma equipe de combates ao Aedes aegypti. Então, dentro dessas caixinhas também tem outras caixinhas, né, de execução para poder tocar melhor o nosso trabalho. E nesse momento eu também quero ressaltar a importância dessa equipe do ECA. Todos aqui são muito importantes, mas vocês sabem, todo dia nós estamos sendo bombardeados com o Aedes aegypti, né? O noticiário, aqui na nossa região, nós temos casos de Pirapozinho com mais de 500 notificações, tá? E Álvares Machado está com apenas 20 casos positivos de Aedes aegypti. A explicação é a seguinte: foi feito um trabalho preventivo muito forte na área da saúde. Esse trabalho começou no início de 2013, tá? A França, inclusive, estava lá. O Horácio continuou esse trabalho, a área da saúde continuou esse trabalho. Nós precisamos muito da comunidade, da sociedade machadense, porque é um trabalho feito a 4 mãos, tá? Não é possível só a área da saúde cuidar do combate à Aedes. Nós precisamos da população. Eu quero fazer essa ressalva e quero também ressaltar um outro ponto importante, que nós estamos vivendo um melhor momento na área da saúde de Machado. Está aqui para vocês aprovarem a reestruturação dos médicos aqui na nossa cidade. Então, o médico agora, ele vai cumprir horário, né? Nós temos o apoio, inclusive, do Ministério Público Federal, onde todos os médicos, também como um prestador de serviço, como um funcionário que ele é
concursado, ele tem o seu ponto a ser registrado, né? E nós implantamos recentemente o ponto digital, tá? Oficialmente ele está sendo implantado, foi implantado agora no começo de abril, e teve um primeiro ensaio no mês de março, e estamos definitivo implantado no mês de abril, inclusive com a participação dos médicos. Então, todos os nossos funcionários, eles têm o ponto digital. O que nós temos de ganho com isso? Nós temos um ganho de uma maior produção. Depois eu vou até mostrar uma planilha para vocês, onde nós temos a quantidade de consultas feitas na nossa cidade. E nós esperamos que com isso a gente tenha uma maior produção e uma maior qualidade na prestação do serviço, tá? Então, de antemão, eu quero agradecer a minha equipe. Hoje não se faz nada na área da saúde sozinho, isolado. As equipes têm que estar falando entre si. Nós temos que estar conectado à prefeitura, temos que estar conectado à divisão regional e temos que estar conectado também a vocês, legislativo. E toda vez que a área da saúde precisou dessa casa, nós fomos prontamente atendidos. Então, também trago o abraço aqui, o agradecimento da minha equipe a vocês. O nosso muito obrigado, porque sem o legislativo não é possível nós fazermos essas alterações que nós estamos fazendo na área da saúde. Pois bem, essa equipe, ela tem como missão uma frase da Madre Teresa de Calcutá. Nós não devemos permitir que alguém saia da nossa presença sem se sentir melhor. É isso que nós estamos exercitando. Nós já estamos fazendo isso. Boa parte da equipe está fazendo isso. Essa adesão é em doses homeopáticas. E isso, se a gente conseguir atingir essa missão, a nossa população vai ser melhor servida. Então, nós temos como missão, eu acho muito linda essa frase da Madre Teresa de Calcutá, tá? Todo mundo conhece muito bem a Madre Teresa de Calcutá. Ela é uma batalhadora, é uma pessoa que, além da fala, ela tinha muita ação, né? Então, não basta só falar, precisa fazer. Então, o que nós estamos fazendo? No próximo Ajudar Saúde, é um programa que foi recentemente implantado. Quando você chega até algum posto de saúde da nossa cidade, tem uma pessoa lá, isso nós estamos implantando gradativamente, já começamos na nossa unidade básica aqui no Centro Maria Maia, onde tem uma pessoa lá que ela faz todo o encaminhamento, dando prioridade principalmente ao idoso e à gestante, tá? No Posso Ajudar Saúde. É uma pessoa que faz todo o encaminhamento lá no Salão da Saúde, tá? E nós queremos que todos aderem a essa missão nossa, porque, de fato, quando você vai até uma unidade de saúde, não devemos permitir que essa pessoa não seja bem recebida, né? Então, quando ela chega numa unidade de saúde, é um pouco diferente quando você chega num hotel de lazer, né? Quando você chega numa área de saúde, você tem já uma dificuldade, você já tem uma fragilidade. Então, essa pessoa que está chegando até a unidade de saúde, apesar que nós sermos de atenção básica, elas precisam da nossa ajuda, porque elas já estão fragilizadas, elas já estão, de uma certa maneira, com algum tipo de patologia. Pois bem, esse quadro aqui eu quero mostrar a quantidade de pessoas que nós temos, de profissionais que nós temos. Nós temos hoje 177 funcionários na área da saúde, sendo que desses 177, 165 estão em atividades. Infelizmente, nós temos 12 pessoas afastadas, 3 delas até de licença, né? Elas prestam outro serviço, não são remuneradas, mas infelizmente as outras 9 são encostadas pelo INSS. Ela adquiriu alguma doença que não permite, no momento, delas estarem trabalhando. Mas a gente tem um efetivo muito interessante, tá? Isso aqui é para vocês terem uma ideia do que faz esse quadro de funcionários nossos. A ideia aqui é mostrar o que o corpo de funcionários nossos, se eles estão envolvidos diretamente ou indiretamente na prestação de serviço da área da saúde. E os números são muito interessantes. Por que são interessantes? Porque 70% desse efetivo nosso estão em atividades diretas. À medida que você tem igual ou maior que 65% em atividade direta,
se diz que a empresa está bem equilibrada. E nós, da área da saúde, também somos uma empresa. E eu diria para vocês que nós estamos com um percentual de 70% de pessoas envolvidas diretamente na prestação de serviço na área da saúde. E os outros 52%, é possível desprezá-los? De maneira alguma. Nós precisamos ter o suporte do motorista, do escriturário e assim por diante, tá? Do servidor geral. Uma unidade de saúde, ela não pode estar suja, né? Então, assim como o médico é importante, o nosso servidor geral também é muito importante, tá? Então, nós procuramos cada um fazer bem o seu trabalho e tentar fazer uma melhor prestação de serviço. Então, lá tem que ser bem tratado, desde o servidor geral até o médico, porque eles sendo bem tratados e bem reconhecidos, eles também, com certeza, vão fazer uma boa prestação de serviço na área da saúde. Bem, esse contexto que eu quero mostrar para vocês é o quanto nós representamos dentro da prefeitura. A prefeitura hoje é o maior empregador da nossa cidade, é a maior empresa empregadora da nossa cidade, tá? Nós temos um efetivo de 742 funcionários, são o que estão em atividades. O outro dia o Chiquinho até apresentou o número de 810, mas esse é um número recente, viu, Chiquinho? A referência aqui é março de 2015, onde nós temos 742 funcionários. Esse dado foi fornecido pelo RH da prefeitura, tá? E nós, desses 742, nós representamos 1/4 de funcionários da prefeitura, né? Faltou alguns percentuais ali, 1,15 exatamente, para chegarmos em 25%, que daria exatamente 1/4 desse efetivo da prefeitura. Então, 1/4 está lotado na área da saúde. Uma vez falado da estrutura de pessoas, eu também queria contar um pouquinho da nossa farmácia, tá? A nossa farmácia hoje tem 256 itens em medicamentos, 255 em enfermagem e 9 em nutrientes. Isso aí dá um total de 520, tá? É o total de itens de uma farmácia da área pública municipal. Pois bem, é pouco ou muito? Então a gente foi buscar um referencial, né? Porque toda vez que você bota um número, ele isolado, ele fica sem referencial. O que nós fizemos aqui? Nós pegamos uma farmácia de Álvares Machado, essa farmácia contado, ela tem 1000 itens, sendo que a nossa farmácia tem 520, isso representa 52% de uma farmácia comercial. Esse 52% é todo gratuito. Então, a população machadense tem 520 itens na nossa farmácia que são distribuídos gratuitamente. A notícia boa que eu tenho que dar para vocês é o seguinte: a nossa farmácia é uma das mais bem montadas da região. Nós temos 3 farmacêuticas, tá, respondendo, com o cargo de farmacêutica, né? E o número de itens, recentemente eu estive falando com o secretário municipal de Presidente Prudente, ele diz: Maurício, vocês estão muito bem equipados. Vocês têm... A nossa farmácia falta medicamento? Também falta medicamento, né? Por quê? Nós temos processos de compra, muitas vezes, se você tem um maior número de médicos demandando determinado tipo de medicamento, em algum momento pode faltar esse medicamento, mas nós trabalhamos com estoque mínimo e máximo, é onde permite a nós não deixar faltar remédio. Nós tivemos, no final do ano passado, uma falta de medicamento, mas não foi a prefeitura que deixou de comprar o medicamento, não foi a divisão municipal de saúde que deixou de comprar o medicamento, é que faltou um princípio ativo. Então, se você for lá na farmácia da Drogasil, que é a maior rede de farmácias do Brasil, também esse medicamento estava em falta. Então, pode ocorrer alguma falta de medicamento. Mas hoje eu diria que a nossa farmácia está muito bem servida. Ela corresponde a 520 itens, portanto, 52%, e o mais interessante, que é totalmente gratuito. Tá.
Aqui eu queria mostrar um pouco o quanto esse pessoal que trabalha conosco, da sua performance, o quanto eles trabalham. Nós tivemos no final de 2014, o fechamento de 34.420 consultas médicas. Olha que coisa interessante. Se você vê o que o SUS preconiza, ele preconiza o seguinte, ó, 3 tipos de prestação de serviço: atenção básica, a média complexidade e a alta complexidade. Tá. O que é atenção básica? É toda essa prestação de serviço que se dá no âmbito municipal. Então, se você tem uma unidade básica de saúde, se você tem uma estratégia da saúde família, ou seja, se você tem um posto central e tem os postinhos, vamos falar numa linguagem mais popular, você faz lá a atenção básica. Aquilo que demanda uma certa especialidade vai estar dentro da média ou alta complexidade. Então, isso não é tratado por nós. Aquilo que é tratado por nós, nós atingimos 34.420. Se você levar em conta que Álvares Machado hoje, com o número atualizado, tem 24.568 habitantes, isso é um número oficial do IBGE atualizado, até porque o último censo nosso foi em 2010, né? O último censo nosso, se eu não me engano, é 23.519. Eles fazem uma certa projeção, e em 2014, na virada do ano, ele fecha com 24.568. Por que eu estou dizendo esses números? Significa dizer o seguinte, que 1,5 vez quase, ou 1,4, esse número aqui, que passaram pela saúde de Machado, pelas unidades básicas de saúde de Machado. Significa dizer que 1,5 vez a população de Machado nos procurou. Percebe? E aqui eu quero fazer uma homenagem também à nossa Santa Casa. A nossa Santa Casa tem por volta de 50 mil consultas. E hoje nós temos aqui o Paulo Sérgio, tá? É o filho do saudoso Paulo Cléo Machado, uma pessoa que tem um significado muito grande aqui para a nossa cidade na área da saúde. O Paulo Sérgio, com certeza, vai desenvolver já está desenvolvendo um trabalho interessante na nossa Santa Casa. E a nossa Santa Casa fechou com 50 mil consultas. A gente sabe de todas as dificuldades da Santa Casa nossa, sabemos de todas as dificuldades das Santas Casas da região e também, quiçá, do nosso estado, né? Quando você vê uma Santa Casa de São Paulo fechando por algum momento, né, por um período, você vê que as coisas realmente está difícil para as Santas Casas. E o Paulo e o provedor anterior mantiveram, juntamente com a ajuda da prefeitura e com a ajuda de vocês, eu sei que vocês fazem um trabalho muito forte para manter a nossa Santa Casa em funcionamento, né? Isso é muito importante. Nós não podemos deixar fechar a nossa Santa Casa. E aí a gente precisa da ajuda de todos vocês, né? Do legislativo, do executivo, e pode ter certeza, aquilo que a Divisão Municipal de Saúde puder ajudar, viu, Paulo, para que a gente tenha a nossa Santa Casa aberta, e com certeza a nossa comunidade, a machadense, tem ajudado também, não é, Paulo? Nos leilões, algumas festas que a Santa Casa promove, e com certeza daqui para frente vai ser com uma maior assiduidade. Pois bem, se a gente pega também a área de enfermagem e mais as consultas médicas, nós chegamos quase 50 mil, por volta de 48 mil, 47.862. Isso significa dizer que quase 2 vezes a população de Machado foi até os nossos postos de saúde. Para fazer o quê? Fazer a prevenção. O forte nosso e o nosso objetivo é trabalhar na área de prevenção. A área de correção, de corretiva, ambulatorial, isso é com a Santa Casa. Tá? Ali, o ideal é você ir para não ficar doente. Uma vez que você já está doente, muitas vezes você vai passar por lá só para fazer um encaminhamento. Então, o nosso forte e a nossa missão maior é trabalhar na prevenção, tá?
Eu também aqui queria deixar registrado os meus parabéns à área da enfermagem. Hoje a gente tem uma representante dela aqui, a Fabiana Brambila, né? A Fabiana Brambila, a unidade dela teve nota máxima pelo PEMAC, que é um programa do Ministério da Saúde que faz a avaliação dos postos das unidades de saúde. Ela recebeu uma nota muito além do esperado, tá? Então, no passado a gente teve nota de sofrível, e quando foi em 2014 nós tivemos a nota do muito além do esperado. As demais, Penha, Nossa Senhora da Penha também teve essa nota muito além do esperado. As demais teve acima do esperado, enquanto que em outros momentos nós tivemos uma nota de sofrível, é a nota que foi dada pelo Ministério da Saúde. E o mérito não é esse que vos fala aqui, do diretor de saúde. O mérito é dessa minha equipe, que é briguenta, que faz um trabalho que nós devemos reconhecer, é um trabalho ótimo. E não é nós que estamos dizendo isso, é o Ministério da Saúde. São auditores que vêm aqui e faz a avaliação. Tem itens a serem avaliados para chegar nessa nota. Eu quero, na pessoa da Fabiana, que estenda a todas as outras enfermeiras, Fabiana, o nosso muito obrigado. A comunidade machadense, com certeza, fica agradecida quando a gente tem uma qualidade de prestação de serviço. E que esse ano a gente continua, e sempre a gente buscando índices melhores, tá? A última nota seria de excelência, né, Fabiana? E vamos buscar essa nota, sim. Bem, vamos falar um pouquinho da grana, né? O que eu fiz aqui? O que eu trouxe aqui para vocês? Eu tentei comparar o que nós gastamos em 2013 e 2014. Só para vocês terem uma ideia, em 2013, o município gastou 10 milhões na área da saúde. Em 2014, 12 milhões. Tá. Qual o objetivo de mostrar esses números? Primeiro, para ter transparência, tá? Aquilo que é mostrado, que não é escondido, dá uma transparência. Esses números têm que ser, a população tem que conhecer esses números. Boa parte deles é consumida na nossa folha de pagamento, tá? Nós somos, infelizmente, um município muito pobre, muito pobre. Então, mas mesmo assim nós temos como missão do prefeito em botar recurso. Depois eu vou até mostrar uma série histórica para vocês, o quanto nós estamos focados na área da saúde, tá? E aí eu vou mostrar desde 2008 até agora o quanto nós estamos crescendo. Isso aí quer dizer que está existindo foco, que está existindo uma preocupação dessa casa, do executivo, em realmente fazer com que a nossa saúde tenha o prestígio que merece, tá? Então, se a gente está gastando, os números hoje estão mostrando que está valendo a pena, porque se a avaliação muito além do esperado, nós estamos muito acima do esperado, nós recebemos do Ministério da Saúde, significa dizer que a gente realmente está gastando dinheiro e ele está retornando numa melhor prestação de serviço. Um outro ponto que eu quero mostrar aqui para vocês é isso aqui, ó. Só com medicamentos, nós gastamos 1.142.000 em 2013. Isso dava 11%. E depois 10%, né? Então, nós temos um foco muito grande. Aquele número que eu mostrei para vocês de 520 itens, nós estamos botando um dinheiro legal. Sem contar que a gente também tem uma distribuição pela área federal de medicamentos. Isso aqui foi o dinheiro gasto na gestão 2013 e 2014 que eu estou mostrando para vocês. Além dos medicamentos que vêm do governo federal para serem distribuídos. O 2013, nós temos, a lei diz o seguinte, que você tem que gastar no mínimo 15% da sua receita com a área de saúde. Em 2013, nós gastamos 24,09, em 2014, 27,03.
esses números são iguais porque tanto o empenhado quanto o realizado foi exatamente, nós não deixamos nada para pagar de 2013 para 2014, e aqui não deu exatamente 2703, porque nós ficamos com 70 mil para pagar para um laboratório que foi pago no começo desse ano, então não entra nessa conta. Mas nós podemos dizer o seguinte, que aquilo que esperava da entidade pública que fosse gasto por força de lei, que é os 15%, foi gasto mais ainda. Foram gastos 24% e 27%. Novamente, isso aqui é foco, está dando foco na área da saúde. A educação também tem uma área muito interessante, eu não tenho os números, claro, eu não sou o diretor da pasta, mas com certeza, se a Solange, que é a diretora da pasta, vier mostrar os números aqui para vocês, também vai ser números expressivos que a nossa educação gasta. O importante, novamente, repetindo, é dizer que nós poderíamos gastar 15%, nós estamos gastando 24%. Tá? Essa é a série histórica que eu montei para vocês. Então, em 2008, nós tivemos exatamente 15% da nossa receita sendo gasta, então se cumpriu aqui a lei. E depois tem um crescente, olha, de 2009 até 2014, nós estamos 15, 16, 17, estamos num crescente. Fechamos o ano com 25%. Tá? E a ideia aqui é mostrar, independente da receita, porque aqui é a receita total do município. Tá? Então aqui, por exemplo, não está expurgada aquela receita que vem da área da educação. Isso aqui é o total que nós temos do município. Então, se você pegar pelos números oficiais do município, nós tivemos aqui 51 milhões vindo como receita total. Tá? Não está expurgada nenhum tipo de receita. Para a gente preparar aqueles 15% por lei, a gente tem que expurgar algumas receitas, qual seja, a receita da educação não entra nesse número. Já nesse número aqui, nós temos a receita bruta, toda ela recebida aqui no município. Tá? Bem, eu queria contar, porque eu contei um pouco dessa estrutura para vocês. Eu diria para vocês o seguinte, que esses números, inclusive, eles surpreendem até quem trabalha na área da saúde há muito tempo. Por quê? Vou falar o que vieram falar para mim. Porque esses números não eram mostrados, não eram demonstrados. Porque estava escondendo os números? Não, não é isso. É a característica de cada gestor da área da saúde, né? Talvez até pela minha formação, de eu gostar de números, de ter uma formação mais na área de administração, eu estou mostrando. Porque isso aí é para mostrar que existe foco na nossa administração pública na área da saúde. Tá? Eu poderia aqui estar mostrando para vocês os trabalhos de cada PSF, o trabalho que é feito por cada PSF. Eu também tenho isso. As atividades, além da rotina de cada unidade básica de saúde, também o que eles fazem além. Esse trabalho eu fiz na Pastoral do Idoso, onde nós tivemos aqui, foi até nesse ambiente aqui, nós tivemos o Dr. Mário Coimbra aqui, onde a gente mostrou um pouquinho que cada PSF, que cada ESF, Estratégia da Saúde e da Família, desenvolve. Né? Então tem muita coisa para mostrar para vocês do desenvolvimento desse trabalho. Né? Além do dia a dia, que é fazer as consultas médicas, a parte de enfermagem, de fazer trabalho com os hipertensos, de fazer trabalho com os diabéticos, tá? Esses grupos de trabalho que nós desenvolvemos junto com as nossas equipes. E isso se dá aonde? Se dá justamente em cada PSF, em cada ESF, né? O nome hoje mais atualizado é Estratégia da Saúde da Família, né? Antes era Programa da Saúde da Família, e hoje mudou para Estratégia de Saúde da Família, onde são desenvolvidos esse trabalho com hipertenso, com diabéticos e assim por diante. E recentemente nós temos também um trabalho feito com pessoas que estão com excesso de peso. Nós temos um trabalho sendo feito aqui juntamente com a UNOeste, é um convênio que nós temos, e esse trabalho uma vez por mês é realizado aqui no Salão Paroquial. Então tem muita coisa boa para contar na área de saúde. Nós temos muitas dificuldades também na área da saúde. Mas o importante
é que a cada momento, junto com a equipe, a gente está querendo dar o nosso melhor. E podem ter certeza, as pessoas que estão lá estão dando o seu melhor. Eu diria que nesse momento, nós estamos vivendo um melhor momento da área da saúde em Machado. Os índices, eu até tenho algum receio, mas eu aprendi com a minha esposa isso aí. Precisa ser feito um trabalho preventivo, né? Quando você faz um trabalho preventivo muito forte, lá na frente você vai colher. Apesar que alguns enxergam isso como gasto, não é gasto. Quando você faz um trabalho preventivo, de limpeza dos quintais, de jogar tudo isso, depois botar numa caçamba, ou se não, com a ajuda do departamento de obras, a gente pegar os caminhões recolhendo lixo, isso aí tem nos ajudado. E esse trabalho começou um trabalho formiguinha no início de 2013. Tá? Então aqui, novamente, eu queria dar os parabéns a essa equipe do ECA pelo trabalho preventivo feito na nossa cidade. Os índices são alarmantes do Aedes aegypti, né, na nossa região. Nós temos mais de 500 casos na cidade de Pirapozinho. Mais de 500 notificações. Até então era 586 casos em Pirapozinho. Por que eu estou contando tudo isso? É para contar o trabalho que está sendo feito, né? Muitas vezes esse trabalho não é mostrado, não é divulgado. E a gente leva alguns cacetes aí sem dever muito, né? Então precisa também ser mostrado esse trabalho. E eu sempre falo para a minha equipe, olha, vocês precisam contar as coisas boas que acontecem aqui dentro, né? Acontecem coisas ruins, e tem gente que tem uma capacidade de potencializar as coisas ruins, de contar só as coisas ruins. Se quer contar as coisas ruins, não é pecado contar as coisas ruins, mas conta também as coisas boas. E quando a gente bota numa balança, eu diria que é 80-20. 80% são de coisas boas, 20% de coisas ruins. E cabe a nós, administradores, fazer com que esses 20% sejam revertidos em coisas boas. Eu, novamente, gostaria de agradecer o convite. Eu sei que teve unanimidade dos nobres vereadores da minha presença aqui. Eu me coloco sempre à disposição. Aliás, quando eu assumi a saúde aqui na minha cidade, eu falei para vocês que eu não sou médico, mas eu tenho a minha esposa que trabalhou 33 anos na área da saúde aqui em Machado. Ela é uma funcionária pública estadual que prestava serviço para o município. E ela passou 33 anos no posto de saúde. Então, por tabela, a gente fica conhecendo muitas coisas que eram feitas no posto de saúde. E a gente via que muitas coisas eram massacradas na nossa cidade, na área da saúde. Até injustamente. Tem coisas, com certeza, a pessoa tem razão em reclamar, mas tem muita coisa boa para ser mostrada. Então, esses 33 anos da Mariângela, eu acho que eu estou pagando alguma coisa aí, porque é muito sofrido trabalhar na área da saúde. Mas com a ajuda da minha equipe, da minha esposa, de vocês, quando eu assumi a saúde em 2013, eu lembro muito bem o discurso que eu fiz, que ali não teria uma bandeira, ali seria atendido tanto a ala do Juliano, a ala da Francis, a ala do Takashi, a ala do Horácio. Por quê? Nós estamos lá para fazer um trabalho técnico em atender bem a nossa população. Obrigado, presidente. Senhor diretor, tem algumas colocações que eu acho que seria importante até que o senhor fizesse, está sendo gravado, depois vai ser colocado no Face, que são algumas indagações que a comunidade nos faz, né? Antes de colocar essas indagações, eu gostaria de parabenizá-lo, em nome dos vereadores, pela apresentação. Depois eu vou teve algo que eu fiquei em dúvida, gostaria que o senhor me esclarecesse. E parabenizar realmente a sua equipe. Quem foi político de andar pedindo voto de casa em casa, sabe como é quente o sol na cabeça. Né? Dá dor de cabeça, os cachorros que latem, as pessoas que não abrem as portas. Mas isso acontece a cada 4 anos, num período de 2 meses no máximo. E nós que andamos muitas ruas de Álvares Machado, nós vemos os funcionários da saúde, os agentes comunitários e os funcionários do ECA fazendo isso todos os dias. São todos os dias com o sol na cabeça, com pessoas que não querem abrir as portas da sua casa para que eles possam entrar e fazer o trabalho que são deles. É cachorro latindo, é correndo de cachorro.
e muitas vezes eles não são nem reconhecidos. Então, eu quero parabenizá-los, todos eles. A gente tem acompanhado, como nós andamos muito pela cidade, a gente vê quem trabalha. E realmente, essa equipe do Senhor trabalha demais. Final de semana a gente encontra com eles fazendo mutirão, enquanto todos os demais estão descansando, eles estão caminhando, estão andando e fazem por amor. Porque se a gente for olhar o salário deles, é uma desmotivação. Mas fazem realmente porque amam a cidade, porque amam o bairro onde eles estão. Então, nós queremos aqui parabenizar e que isso chegue até a equipe do Senhor, pelo empenho que eles têm. Os agentes, o pessoal do ECA e também os funcionários, como o senhor disse, que são necessários estarem dentro do posto de saúde, né, que não estão na rua, mas prestam serviço com qualidade. Então, parabéns, né, para o senhor como gestor. Algo que sempre nos perguntam em relação à ambulância. Como é que funciona a ambulância? Quem tem direito? Quem não tem direito? Como faz para agendar? Uma reclamação que eles fazem direto: minha consulta é às 2, mas tem que sair daqui às 10, eu fico liberada às 3, mas tem que esperar até às 6. Por que isso acontece? Como funciona o agendamento? Quem tem direito à ambulância no município de Alves Machado? E, no final de semana, nós temos tendo reclamações de que, para onde que eles ligam? Antes ligavam na Santa Casa, hoje já não tem mais a Santa Casa. Então, onde liga? Quem tem direito? Né? Como é esse trabalho da ambulância em Alves Machado? Poxa, eu fico feliz com essa... Primeiro, te agradecer, Francis, porque realmente esse pessoal da área de saúde, que faz o trabalho externo, é um trabalho incansável. Tá? É um trabalho... Você faz hoje, tem que fazer amanhã, é um trabalho contínuo, né? Eu rendo também a minha homenagem. Nós temos 46 agentes comunitários da saúde. Ele é um elo importante entre a unidade básica de saúde, ou mesmo a estratégia da saúde da família. Ele é um elo importante com a nossa comunidade. E o que é muito interessante é que o agente comunitário, ele precisa morar inclusive no bairro que ele trabalha. Por quê? Para ele entender exatamente o que está acontecendo naquele bairro. Então, uma das preocupações é que aquele PSF, quando receber algum funcionário, que aquele funcionário esteja morando naquele perímetro em que aquele PSF o atende. Então, é muito importante isso. Pois bem, ambulância. Primeiro, a ambulância é o seguinte, nós precisamos disciplinar algumas coisas. Nós somos muito mal disciplinados, né, infelizmente. Mas não é culpa nossa. Quando você não tem uma regra bem clara, você acaba cometendo algumas falhas. Ambulância é para usar em urgência e emergência. Tá? Então, nós precisamos, quando a pessoa liga para uma ambulância, não pode ser um transporte simples. Se você tem uma consulta agendada no AMI, no HR em Presidente Prudente, nós temos um outro tipo de transporte, que é feito com o carro da saúde, mas não com a ambulância. Você pode até usar a ambulância, mas esse não é o melhor transporte. Então, nós temos o ônibus da saúde, que ele passa em determinados pontos da cidade para levar esse pessoal para fazer a consulta. Então, nós teríamos a ambulância para usar em urgência e emergência. Tá? Esse é o papel da ambulância. O que nós não podemos é fazer um transporte simples. Você tem que ir para Presidente Prudente, você tem que provar que você realmente vai numa consulta médica. E como você prova isso? Com encaminhamento. Tá? É só para você saber, hoje nós somos muito vigiados, mas somos vigiados por entidades que gozam de boa reputação, que é o Ministério Público, justamente para vigiar se aquilo que nós estamos usando de recurso está sendo carreado corretamente para a área de saúde. Então, quando a gente faz um transporte simples para Presidente Prudente, aí a gente já sai do nosso objetivo. Nós tivemos uma falha recentemente com relação à ambulância, que eram marcadas todas na Santa Casa. E isso foi apagado esse processo. Eu já estou discutindo com o Sérgio, com o Paulo Sérgio, para a gente voltar, que fora do horário comercial seja realmente atendido pela Santa Casa, e a Santa Casa faria o encaminhamento para a nossa ambulância.
porque lá, novamente, são casos de urgência e emergência. Então, eu já estou negociando com o Sérgio, eu tive procurando ele a questão dos 10 dias, ele não estava na cidade, mas, pelo visto, eu acho que nós não vamos ter problema, né, Sérgio? Então, a gente está com uma afinidade muito grande com o novo provedor da Santa Casa, e tem que ser assim, tem que ser uma estrada de duas mãos mesmo. Nós precisamos da Santa Casa, a Santa Casa precisa da gente, e eles vão nos ajudar com relação a... Porque nós não temos hoje recurso financeiro para botar um atendimento 24 horas. Nós teríamos que contratar 4 funcionários em períodos de 6 horas, porque telefonista não pode trabalhar mais de 6 horas. Então nós teríamos que ter 4 funcionários trabalhando somente para atender a chamados de ambulância. Nós hoje não temos esse recurso. Então, só para resumir, para ficar claro para quem está nos ouvindo, o serviço de ambulância hoje em Álvares Machado acontece de 2 maneiras. A ambulância, que é para casos de emergência e urgências. Isso. E o transporte, que pode ser por van ou pelo ônibus, que vai levar para aquelas pessoas que têm consulta. Exatamente. No AME ou em um outro local. Para que eles façam o agendamento, é necessário que eles tenham um encaminhamento. Para que não se torne apenas um transporte, mas que realmente seja transportado quem vai passar por consulta médica ou que está precisando de um transporte de urgência ou emergência. É isso. Exatamente. Então, hoje ele liga onde? Hoje ele está ligando, nós temos o 3273-1704, que nós temos dentro do horário comercial das 7 às 17, fazendo esse atendimento, tá? E depois desse horário, nós estaríamos tendo que ligar no 3273-9300, mas isso nós vamos voltar a fazer na Santa Casa. Tem previsão de quando vai ser esse retorno? Eu estou dependendo do Sérgio. Se o Sérgio falar, dar o sinal verde que na próxima semana já é possível. É possível, Sérgio? Então, na próxima semana a gente reativa a Santa Casa. Tá. Diretor. Pois não, Félix. A princípio, muito obrigado por o senhor ter nos atendido. Obrigado. Sem dúvida, o requerimento por unanimidade, mas partiu da minha pessoa, no qual até o prefeito Horácio ficou muito feliz em saber que o senhor estaria aqui hoje, fazendo esse trabalho de transparência. Em breve também, o professor Ariel também já está vendo aí para trazer a secretária da Educação. Isso é muito importante, como o senhor colocou. Isso para o executivo é muito bom, e para nós que temos o dever de legislar e apoiar, é muito bom esse esclarecimento geral ao nosso público. Inclusive, em especial, até completando o que a vereadora disse, nós demos moção de aplauso aqui, praticamente já a todos os funcionários do PSF, as agentes, né? O Carlos fez isso no Parque dos Pinheiros, nós fizemos também Nossa Senhora da Paz. Parece que o Zé já está pedindo lá no Nossa Senhora da Penha, né? E isso é bom, esse reconhecimento que a senhora colocou é muito importante. E elas têm vindo aqui. Isso é agradecer. É uma forma, nós eleitos pelo povo, que tomamos o sol na cabeça quando vamos pedir voto, que levamos umas mordidas do cachorro, mas é uma forma também de a gente agradecer o trabalho delas, porque nós representamos, sem dúvida, a população, né? Cada um com seus eleitorados, mas ao todo nós representamos, e não somos vereadores específicos só de um bairro ou do outro, é do município no todo, quando aprovamos por unanimidade. O senhor foi muito feliz nesta colocação, quando colocou na conferência, por isso eu fiquei realmente apaixonado por aquelas colocações do senhor. Agradeço ao senhor presidente, né, por ter dado esse espaço também conosco. Que Deus continue lhe abençoando, essa pessoa, sua família. Esse trabalho deve, sem dúvida, ser assim. Como o senhor colocou, não é do Juliano, não é da França, não é do Takashi, não é do Horácio. É do povo. Isso é rico, isso é bom. Que isso seja estendido também a todas as áreas. Obrigado. Obrigado, senhor. Diretor Maurício, também quero fazer uma complementação, complementando a palavra da vereadora, do vereador Festo também. Quero te parabenizar, tanto a sua pessoa, como toda a sua equipe. Está de parabéns pelo atendimento, com qualidade, com amor, com carinho. Quero te agradecer também, em nome dos vereadores, a sua pessoa, pelo atendimento que faz com a gente lá no posto central. O nosso muito obrigado. Eu não vou fazer mais colocação, porque a vereadora já fez toda a colocação. Só uma colocaçãozinha sobre os medicamentos. Hoje, pelo dado estatístico, nas farmácias de Álvares Machado tem 1000 unidades.
o PSF Central, todos os PSF, pelo dado do levantamento, tem 520, né? Muitas vezes a população reclama: ô vereador, está faltando remédio na farmácia. Por que está faltando? Aí a gente fala: não, o problema é que às vezes está em falta, né? Então, essa é a colocação que eu queria fazer. E sobre a ambulância também, no caso de emergência. Muita gente fala: eu liguei lá, a ambulância não estava atendendo outro paciente. E o caso do meu pai ou do meu filho foi uma coisa grave, de urgência. Então, a gente queria ver assim, uma sugestão que a França colocou, né? Seria possível, nesse caso, quando o motorista está atendendo um caso de uma paciente que não é tão emergência, se tiver um telefone para contato, aquela pessoa liga para o motorista, fala: tem um caso aqui, bairro tal, que está passando muitas dificuldades e é um caso muito sério, para ver se tem como agilizar, que essa ambulância deixa o paciente na Santa Casa e volta rápido para atender essa pessoa, que é um caso que está passando muito mal. Essa seria a minha colocação. Tá, perfeito. Meu muito obrigado. Tá? Obrigado a você, Pedro. Senhor diretor de saúde. Se me permite, eu queria até, em cima dessa fala do Pedro, dizer o seguinte: o quanto é importante a gente disciplinar o uso de ambulância em caso de urgência e emergência. Se a gente faz um mero transporte para a área da saúde com as ambulâncias, quando nós tivermos um caso de urgência, provavelmente nós estamos fazendo um transporte simples para a área de saúde. Então nós precisamos, eu tenho lá o Luiz Bispo, né? É um senhor que tem um domínio muito grande na área de transporte, e com certeza ele está fazendo uma triagem eficiente para poder coibir o mau uso das nossas ambulâncias. E aproveitando esse caso aí da falta de medicamento, eu estou lembrando de 2 casos aqui que eu preciso contar para vocês. Existe um negócio chamado RENAME e REMUME, Relação Nacional de Medicamentos e Relação Municipal de Medicamentos. Ou seja, esses medicamentos que nós fornecemos lá dentro da unidade básica de saúde, eles têm que estar dentro dessa relação. O RENAME é uma relação ditada pelo Ministério da Saúde, e o REMUME é uma relação ditada pelo nosso município. Então, muitas vezes a gente vai buscar um medicamento que talvez não são contemplados nessas 2 listagens. Então, nós não temos a obrigatoriedade de fornecer esse medicamento. Então, nós precisamos contar, principalmente para o médico diferente da nossa unidade de saúde, que aquele remédio, ele precisa botar o princípio ativo e não o nome comercial. Porque ele botando o princípio ativo, muitas vezes nós temos lá o genérico, que ajuda a ter o efeito igual, ou melhor até, né? Que aquele medicamento que é ditado com o nome comercial. Então, com o princípio ativo, nós podemos dar o remédio adequado ao nosso paciente. Por isso, muitas vezes, a gente não tem o remédio, por isso nós precisamos que os médicos botem mais o princípio ativo do medicamento. E dizer para a população o seguinte, que nós só podemos trabalhar com esses medicamentos que estão inseridos nessas 2 listagens, que é o RENAME e o REMUME. Até aproveitando essa fala, senhor diretor, o que algumas pessoas passam para a gente, a preocupação, nós temos sido elogiado, parabéns, né, pela farmácia. A gente tem contato com várias pessoas de outros municípios. A farmácia de Álvares Machado é a mais rica da região. Trabalho com enfermeiros que trabalham no posto de saúde do Ana Jacinta, em Santo Anastácio, em Pirapó, e eles comentam da nossa fama, da nossa farmácia, nesses postos de saúde de outros municípios. Que bom, que bom. No entanto, já chegou até nós algumas denúncias, né, de pessoas que se preocupam porque que há pessoas que forjam o endereço para pegar medicamentos na nossa farmácia que não é dada em farmácias da outra cidade. Então eu venho, faço de conta que moro aqui, ou uso o endereço de um parente meu para estar pegando essa medicação. Então, como é que funciona hoje essa questão de comprovação de documento, de endereço? Isso pode acontecer, ou é algo impossível de acontecer, é apenas preocupação daquelas pessoas que têm nos procurado? Olha, muito interessante a sua colocação. Em setembro de 2013, a gente procurou ser mais vigilante possível. Essa vigilância já existia, em a gente não deixar que ninguém burlasse
os nossos processos. Mas, infelizmente, pode ter alguns casos que estejam burlando. O que nós, então, fizemos para dar segurança ao processo? Nós estamos pedindo o cartão SUS. No cartão SUS, se ele falsificou um endereço, é caso de polícia. Então, ele vai ser até a polícia. Ele vai ter que prestar contas à polícia, porque ele está falsificando um documento oficial. Tá? Isso é caso de polícia. A gente não trata esses casos lá. Por outro lado, o princípio do SUS, que é o Sistema Único de Saúde, é um processo de universalização. Significa dizer o seguinte: se nós tivermos um paciente de São Paulo que veio passear na casa de um parente aqui em Álvares Machado, e o medicamento dele acabou, e ele tem uma receita, é necessário que ele tenha uma receita, que essa receita esteja em vigência, ele pode pegar um medicamento aqui. Mas isso é muito raro acontecer esse tipo de coisa. Agora, se ele está forjando o endereço, isso é caso de polícia, tem que ser tratado pela polícia. Então, hoje, a maneira que se tem de controle é através do cartãozinho do SUS. Então, qualquer pessoa que vai lá retirar um medicamento com a receita, ele precisa do cartão SUS. Do cartão. Um outro questionamento que é nos feito, muito, Birra, é em relação a agendamento de consultas. Eu acredito que todos os vereadores já escutaram isso. Poxa, eu fui lá agendar, demora 20 dias, 10 dias, 15 dias. Nós que temos convênio, nós sabemos que às vezes o próprio convênio você demora 3 meses, 4 meses, né? Teve um médico especialista que eu só vou ter consulta no final do ano. Se eu morrer até lá, aí não precisa nem mais ser consultada, né? Mas como é que funciona isso em Álvares Machado? Porque é muito questionado. Tem um médico no PSF, por que eu vou demorar 10 dias, 15 dias para ser atendido? Tá. Me permite dizer o seguinte: infelizmente, a demanda nossa está crescendo. Isso, por um lado, é bom, que quando chega dentro da atenção básica, significa dizer que nós estamos querendo ser melhor avaliado na prevenção, para não ficar doente, não adoecer lá na frente. Hoje, com a frequência maior do nosso médico, que nós estamos conseguindo, com o advento do ponto digital, dele ficar mais tempo nas nossas unidades, a gente vai ter um crescimento da produção das nossas consultas. Mas quando a gente faz também um comparativo, e tudo nessa vida nossa é comparado, quando você pega um sistema privado de saúde, um convênio privado de saúde, por exemplo, no finalzinho de novembro do ano passado, liguei para o meu cardiologista, nós estamos no dia 13 de abril, até hoje não me chamaram, e eu pago o plano privado de saúde. Então, já existe uma demora natural. Uma demora na área preventiva, de 10 a 20 dias, é tido como normal. Agora, se for caso de emergência, também não é caso para nós, não é dentro da atenção básica. Para casos de emergência, nós temos que ter condições na nossa Santa Casa para poder fazer esse atendimento. Tá certo? Em relação, só para concluir, em situação dos médicos de Álvares Machado, na primeira conversa que nós tivemos com o prefeito, houve-se um comentário de que estaria aumentando o valor do salário deles para que eles pudessem permanecer, de que eles não iriam permanecer em Álvares Machado com um salário de R$8.000, já que teriam que cumprir a carga horária. Certo. Em relação aos médicos do PSF, porque o que nós vemos aqui que subiu é da UBS, né? Do PSF, como é que ficou a situação deles? Olha, recentemente nós tivemos lá a volta do Luiz Gonçalves na diretoria da administração. Nós estamos conversando com o Luiz, e o que nós tivemos que fazer? Como os recursos estão escassos, nós tivemos que priorizar. Pois bem, o que nós vamos estar priorizando, que está muito defasado, é o salário do médico dentro da unidade básica da saúde, ou seja, no posto central. Está muito defasado. Então, nós precisamos urgente aprovar essa lei, né, esse decreto de lei, esse projeto de lei, para que a gente possa já dar esse aumento para eles. Eu conversei com cada um deles, eles vão ficar. Tá? Porque o que nós fizemos também? Nós fizemos um arranjo de redução da jornada de trabalho e mais um aumento salarial. Sem contar que dentro da UBS, o nosso médico também entra no plano de carreira. Tá. Então, equacionamos.
Os médicos do ESF, do PSF, nós ficamos num segundo momento para poder dar, de fato, uma melhor remuneração para eles. Quando você pega, e eu tenho esse levantamento, o pior salário dos médicos não é em Álvares Machado, e também não é o melhor salário. Nós estamos numa faixa mediana. Aliás, para nós chegarmos nessa faixa mediana, nós precisaríamos entre 15% a 20% de aumento para chegar numa faixa mediana, tá? Para eles prestarem 40 horas semanais de serviço. E isso está no segundo momento. A gente está tendo ajuda do Luiz Gonçalves, né, que é o nosso diretor de administração, e num segundo momento nós vamos carrear esse estudo para vocês aprovarem, para a gente realmente remunerar melhor o nosso médico. Mas hoje, com cartão com ponto digital, eles estão cumprindo a carga horária do PSF também? Também. Eles têm que cumprir 40 horas. Senhor diretor de saúde, senhor Maurício, queremos agradecer a sua explicação, a sua visita, em trazer o conhecimento a todos os machadenses aqui na tela, da onde até eu mesmo não sabia do montante de consultas, montantes em dinheiro também que gerava a saúde de Álvares Machado. Então quero também agradecer ao senhor, aos médicos, a todos que trabalham na saúde, desde o diretor até o que faz a limpeza, né? O nosso muito obrigado, parabéns a todos. Vocês todos estão de parabéns pelo trabalho, que eu não sabia que era um trabalho tão grande assim, viu? 25% da geração do dinheiro da prefeitura é um quarto, né? Exatamente. Então, parabéns mesmo. Sinceramente, para mim foi novidade. Eu não sabia que era um montante tão grande desse tipo. Muito obrigado. Senhor Nelson, antes do senhor encerrar a sessão, gostaria de fazer só mais 2 perguntas, Maurício. Claro. Primeiro de tudo, parabéns pelo seu serviço, parabéns a todos os funcionários da saúde. Não tenho a dúvida do trabalho de todos. Só em conjunto que a coisa anda. É que nem as Franças sempre dizem, um calibre sozinho cai fácil e a moita de bambu ninguém derruba, né? Então, se não tiver unidade, não tiver comprometimento de todos, o negócio não vai bem como está indo na saúde de Machado. Como você colocou, da nota do PSF, do UBS, todos, o recurso PEMAC, ele já chegou no município ou ele vai chegar só ano que vem? Olha, o que nós tivemos é alguns recursos sendo atrasados, né? Tanto de recurso em nível estadual quanto em nível federal. E nós esperamos que ainda esse primeiro semestre estejam já todos regularizados. E aí converter aí numa remuneração um pouco maior até para os nossos funcionários nesses PSF, que eles foram bem avaliados. Então é possível até dar um bônus de premiação para essas pessoas. Essa seria a próxima pergunta, se esse recurso do PEMAC seria dado em bônus para os funcionários ou seria aplicado de outra forma? Então, isso aí, isso fica na mão de cada gestor. O gestor, juntamente com a entidade, com o executivo e o legislativo, ele pode fazer um projeto de lei transformando esse recurso extra em uma bonificação, ou não, né? Ou você pode transformar isso em melhorias também para o PSF, em compra de equipamentos e assim por diante, né? Eu acredito que, da mesma maneira do Fundeb, 60% para o professor, 40% para uma estrutura, que também que só conseguiu essa nota por causa do trabalho dos servidores. Sim, o trabalho de todos, né? Por causa do trabalho de todos. Então, eu acredito que, pelo menos da nossa parte, a gente preza pela bonificação do servidor, sem esquecer também daquilo que é necessário no posto de saúde. A única preocupação é de que chegar o dinheiro, investir só na estrutura e esquecer daqueles que realmente fizeram a estrutura, né, dar frutos. Então, me permita até dizer o seguinte, assim, muito claro. O gestor, ele tem uma preocupação muito grande de melhorar a remuneração e as condições de trabalho. E eu tenho essa bandeira comigo por onde eu passei. Eu passei em apenas duas empresas, né? Mas aqui eu fiquei numa multinacional por mais de 30 anos. Eu também fui executivo nessa empresa, eu primava por ter lá melhores condições de trabalho e melhor remuneração.
Isso é uma bandeira que eu sempre carrego, né? E aqui não é diferente. A única, então nós vamos fazer no decorrer de 2015 um bônus, né? Mas aí a gente precisa ver o comportamento da receita, o comportamento dos repasses, até para a gente não piorar a situação da prefeitura, né? Eu até queria deixar registrado aqui o seguinte, ó, o maior empregador de Machado hoje chama-se Prefeitura Municipal. Se você quebrar a prefeitura hoje, você quebra a cidade, tá? Se você pegar hoje Matsuda e Implemax, que são as duas grandes provedoras de emprego aqui na nossa cidade, não chega o número de 742 funcionários. Quebrando a prefeitura, a gente quebra a cidade. Então, nós temos que ter um cuidado muito grande com as nossas finanças. Aí todos os diretores têm que estar imbuídos disso. Eu preciso fazer justiça à minha equipe, até porque eu tenho um quadro lá que 60% da minha equipe ganha menos de R$ 1.500, né? Eu tenho já isso mapeado. Então, realmente, mas, por outro lado, a gente tem pouco o que fazer com relação à parte financeira. Por quê? Novamente, a nossa cidade é uma cidade pobre, com parcos recursos em receita. Nós teríamos que aumentar a nossa receita. E como se faz isso? Uma maior geração de emprego, uma maior geração de comércio de terrenos para gerar lá os impostos, né? Seria um distrito industrial, que é urgente, né? Nós participamos da reunião do Conselho da Saúde, até por isso que o FES chamou o senhor aqui, e lá foi feita uma programação aí, um plano para 10 anos. Só que como que você vai programar algo se você não tem recursos? Então, hoje, para você fazer metas, você precisa de recurso. É verdade. E nós precisamos melhorar a arrecadação, porque nós não podemos depender, como hoje nós dependemos, do repasse do que o governo federal e do que o governo estadual passa. E é algo que nós precisamos projetar, porque vai chegar num momento que estaremos engessados. O senhor apresentou um investimento de 25% da receita de Álvares Machado na saúde. Se nós colocarmos que na educação gira em torno de 17, 25 e 17 já deu 42%. Então, pouco sobra para investir numa infraestrutura e em outras melhorias. Se melhora-se a arrecadação, gera-se empregos, você consegue melhorar muitas outras coisas. Em Alfredo Marcondes, apenas a Tarampes lá, mudou, já está mudando o cenário de uma cidade de 3 mil habitantes. Hoje a maioria de quem faz 18 anos já tem uma moto. Comércio, quem tem andado lá pelas ruas centrais, a quantidade de comércios que estão indo para lá, de lojas de telefone, lojas de roupa, de sapato, todas com blindex bem organizadas. Por quê? Porque tem geração de emprego, tem quem está ganhando, tem dinheiro para gastar. Então, é todo um movimento. Gera-se receita para o município, gera-se empregos e que vai gerando mais. Então, eu acredito que precisamos sim tomar um cuidado para não falir Álvares Machado, mas projetar Álvares Machado para o futuro com um distrito industrial. Sem distrito industrial, nós vamos estar cada vez mais próximo do abismo financeiro. Eu tenho uma visão bem clara sobre isso, Francis. Até porque é o seguinte, ó, hoje, eu acho que não tem exceção, todos os diretores do quadro de funcionários da prefeitura, e mais os funcionários comissionados, pertencem à nossa cidade. Então nós estamos vivendo também um melhor momento. E quando a gente tem diretores da cidade trabalhando aqui, a gente vê que o interesse maior é que essa cidade vá bem. A gente tem um prefeito que é empresário bem-sucedido. Com certeza o prefeito Horácio vai fazer com que aumente a receita, porque ele já faz isso no campo privado. No campo público não vai ser diferente. Ele vai querer aumentar a receita, tá? Agora, precisa juntar todas as forças, né? Aí entra legislativo, entra executivo, entra a comunidade empresarial da nossa cidade. Eu estou casado há 37 anos. Há 37 anos eu compro no comércio machadense. E a gente compra aquilo que falta. Em Machado nós compramos em Prudente. Mas quantos de nós compramos aqui em Álvares Machado? Então, são princípios assim, me permita, até bobinhos, mas que precisa ser exercitado. A gente precisa comprar mais no comércio machadense, né?
E a gente faz isso naturalmente há 37 anos, que é o tempo que eu tenho de casado. E a gente deixa para comprar as coisas que faltam aqui no nosso comércio, no comércio de Prudente. Então precisa esse exercício de cidadania ser feito também por todos nós. E com certeza o Horácio vai estar fazendo isso, com a ajuda de vocês, claro. E nós precisamos todos brigarem pela nossa cidade. Senhor diretor, boa noite. Eu também gostaria de fazer brevemente o uso da palavra. É encantador ouvir nessa palestra, essa exposição. Nós sabemos que o Brasil tem, através de leis, forçado esse trabalho que não é pelo esforço. Como alguns já disseram, é pelo amor, é pela vontade de ver o seu município, onde foi criado, né, onde cria os filhos e os netos, melhorando no que diz respeito à saúde. Então, eu peço a Deus que continue dando coragem, ânimo, porque é um embate, a gente está próximo pela convivência na igreja, sabe das suas dificuldades, todas elas, ataques pessoais, né? Mas quem tem honrado é o nosso Pai, é Deus, que tem feito certamente com que esse trabalho, né, essa sua dedicação e de toda a equipe possa resultar nesses frutos tão positivos. Então, os meus parabéns a toda a equipe e a esse diretor que aqui representa, que Deus possa continuar caminhando com vocês nessa luta. E eu gostaria de reforçar um pouquinho do que a Francis colocava e que na tua fala transparece também. Realmente, nós temos que ter um cuidado muito sério com despesas no município e todos nós sabemos já, nós não podemos caminhar, eu tenho pena, essa acho que é a palavra, do próximo prefeito do nosso município, porque a nossa luta, a minha fala, dos nobres pares todos, tem sido sempre nesse sentido. Nós precisamos de um distrito industrial, precisamos gerar renda, porque com renda para o município nós teremos mais arrecadação, com maior arrecadação, maior poder de investimento. O senhor Luiz, estive lá na quarta-feira da semana passada, ele também concorda com a problemática do nosso distrito industrial, né? E nós não vamos conseguir tão cedo resolver os problemas que esse antigo distrito, que chamamos de distrito, mas que não é de distrito, né? Ainda não é um distrito, ele também acredita que nós não vamos conseguir resolver esse problema tão já. Então, nós teríamos que criar novos espaços, como eu já coloquei aqui, o Tupã tem feito isso, são distritos industriais limpos, né? E isso tem permitido a Presidente Prudente o crescimento. Bom, isso é apenas um comentário, porque eu quero chegar mesmo a falar sobre, queria destacar aqui uma colocação a respeito do combate à obesidade, né? A Lei 2779/2013, de 20 de junho de 2013, ela institui a política de combate à obesidade e ao sobrepeso de crianças e jovens no município de Álvares Machado. Essa Câmara Municipal aprovou, o projeto é de minha autoria, e eu lembro que quando você assumiu, eu comentei com você da necessidade do município se desenvolver um trabalho nesse sentido. Isso já era teu, você também colocou naquela conversa essa preocupação. E nós sabemos que o combate à obesidade e ao sobrepeso é também prevenir, né? Porque muitas são as doenças que surgem em decorrência da obesidade e do sobrepeso. Estados Unidos tem sofrido já um pouquinho mais na nossa frente, mas nós, infelizmente, como brasileiros, assumimos um comportamento que é igual ao dos americanos no que diz respeito à alimentação. Nós comemos mal, nos alimentamos mal, e isso tem trazido sérias consequências. Eu queria saber se é possível que esse trabalho que já vem sendo feito, né, com a UNOeste, que nós ampliemos esse trabalho, né? Por exemplo, eu não sei se há nas nossas na unidade básica de saúde e nesse trabalho todo que é de ir às casas, algum tipo de divulgação, pelo menos da divulgação do problema, que é a má alimentação, né? Porque o trabalho de formiguinha, como a equipe do ECA, né, tem feito e tem trazido para nós tão grande benefício de não termos o nosso município sofrendo hoje com o problema da dengue. Então eu vejo aí, já temos
uma resposta para uma pergunta que nós podemos fazer, né? Trabalhar esse tema, divulgar esse tema, e essa lei ela institui uma semana, né, de divulgação, de combate. Então, primeiro, a pergunta que eu faço: seria possível nós estudarmos a ampliação disso e usarmos as equipes que já estão em contato com as casas, com as famílias? É uma pergunta. Depois, também, eu queria fazer um outro pedido. Coronel Goulart hoje tem um problema sério, que é o esgoto, né? Ontem o Fantástico divulgou um problema no nosso país, que os municípios que têm maior arrecadação, eles não investem como deveriam investir. O nosso tem baixa arrecadação, e nós sabemos, né? Mas ali não é um problema do município. A Sabesp tem a obrigação de investir naquilo ali, né? Com esse problema em São Paulo, agora na região da Grande São Paulo, ficará mais difícil ainda atender. O Pedrinho se dedicou tanto, indo de casa em casa, né, pedindo o apoio da população local, conseguiu de todas as casas, né, a adesão das pessoas daquele bairro. E o que eu vejo em conversa com os nobres pares e com as pessoas na rua é que nós vamos ser enrolados pela Sabesp. Ela não vai fazer se nós não tomarmos a iniciativa que tomamos no caso do asfalto que ela estava cortando, recapeando mal, né? Como no caso da Energisa, você esteve aqui, que depois da audiência pública passou a nos tratar muito melhor. Então eu pediria um relatório em relação ao Coronel Goulart. Certamente aquele esgoto a céu aberto, ele traz problemas para aquela comunidade, né? Então, se a gente pudesse fazer um relatório a ser anexado, queria pedir agora para o presidente isso, que desse como tarefa ao Cauê, fazer um relatório com fotos. Juntamos tudo que o Pedrinho já fez, né, Francis e Chiquinho e todo mundo aqui já fez, e mais esse relatório, esse apoio da Diretoria da Saúde, para a gente encaminhar para o Ministério Público e exigir da Sabesp, através de Ministério Público, que ela resolva o problema de Coronel Goulart. E só para finalizar, mesmo, e depois queria ouvir a sua resposta, espero que seja positiva, né? Nós temos um carro que foi doação do deputado Ed Thomas, né, para distribuição de medicamentos. Pode me corrigir se eu tiver errado, né? E eu queria saber como esse veículo, se já é possível mesurar os benefícios que ele trouxe. Isso não é para puxar sardinha para o deputado, é pelo simples fato de que percebendo e podendo levar isso para o deputado, nós temos lá um outro pleito, que é o aparelho, que ainda não chegou, segundo ele, é porque a própria Secretaria da Saúde, ela ainda não liberou esse equipamento, né? Mas para que a gente pudesse levar isso para o deputado e mostrar, olha, o teu empenho surtiu efeito na nossa cidade, por favor, continue nos socorrendo, porque dependemos disso. Muito obrigado. Obrigado, senhor. Vamos começar pelo mais fácil. O recurso que nós recebemos do deputado Ed Thomas, ele tem um multiuso, né? Ele é para distribuição de medicamentos para todos os PSF. Hoje ele está sendo usado também para ir à casa do paciente para fazer curativo, tá? E eu lembro que no final de 2014, eu recebo muito a visita do Chiquinho, da França, do Pedrinho lá na unidade de saúde. E eu lembro que eles vieram com um pedido, e eu também pedi um outro para eles, né? Que era de ter mais um carro na saúde, porque os carros da saúde, eles estão ficando velhos. Quando eles ficam velhos, requer mais manutenção. E nós não temos o número de carros suficiente hoje para tocar o que nós gostaríamos de tocar. Essa é uma fala que eu tenho lá exercitado com o Horácio. Então, eu peço até para o seu Nelson e a ajuda dos demais vereadores, se pudesse aquele carro que vocês têm hoje aqui, pudesse ser cedido, mesmo que temporariamente, para a unidade básica de saúde, nós iríamos usar especificamente para curativos em acamados e visita de alguns médicos também, que a Fabiana sempre tem me pedido. Tem algumas, apesar de a gente ter uma distribuição geográfica quase que homogênea, mas nós temos ainda aquele paciente muito distante do PSF. E aí a médica precisa ir com o veículo.
E muitas vezes ela vai com o veículo dela. E não é obrigação dela ir. É obrigação nossa prover recursos para que ela desenvolva o trabalho dela. Então eu pediria, se vocês pudessem arrumar esse carro para nós, seria muito interessante. E a gente não quer carro luxuoso não, pode ser usado mesmo, não é? Eu sei que está em boas condições o Classic, né? Então se a gente pudesse usar esse carro, eu preciso disso urgente. Nós precisamos na área de saúde urgente desse carro. Até havia um compromisso de nós fazermos essa, não devolução, mas nós passaremos dessa casa para a saúde. Como nós perdemos a presidência, então nós não achamos correto doar o carro sem que o próximo presidente concordasse com isso, porque já era algo concordado entre eu, né, e o Chiquinho, que estaria certo para ser o próximo presidente. Então aí fica para o seu Nelson, ainda mais hoje ele não tem uma utilidade, ele não está sendo utilizado aqui o carro, e acredito que na saúde seria utilizado de uma maneira muito maior e melhor do que está sendo utilizado hoje. Em relação a nós três, o senhor tem total apoio. Obrigado. Inclusive, o diretor, domingo, eu estava passando ali na Fala de Maluli, quero parabenizar também a Lúcia, fazendo curativa ali perto do posto do VART, se não me engano, ela estaria com o carro dela, domingo, se não me engano, tá? Eu não reparei, parece que era um carro branco, não sei se era o dela. Então, parabenizar a Lúcia também pelo esforço, pela competência dela, pelo empenho, pelo trabalho que ela vem realizando. Tá? Obrigado. De fato, tem uma paciente lá, a Rosa, né, que ela, no domingo, recebeu a visita da Lúcia para esse curativo. Uma cicatriz, já está cicatrizando, né? Está sendo bem sucedido, inclusive, esse trabalho da Lúcia nesse paciente. Mas, senhor Nelson, se eu pudesse pedir alguma coisa para essa casa, eu pediria esse carro para a minha equipe. Desde o início eu venho falando que eu estava esperando chegar ao Tribunal de Contas, que deverá vir o mês que vem, para mim se entender certinho com eles como funciona. Porque, na verdade, eu tenho que devolver ele para a prefeitura, não é? Ok. E a prefeitura devolvia para vocês, não é assim? Isso. Mas eu estou conversando aqui com o Cabreira, tenho certeza que todos vão ajudar. Nós, essa semana que vem, essa semana eu não tenho tempo, ver com o Bragato, fazer um empenho muito grande com o Bragato, ver se ele também pode nos possa até mandar um veículo para nós, né? Então, esse empenho eu garanto que nós vamos fazer. E o Bragato é uma pessoa muito aberta. Se der, ele vai dizer que dá. E se não der, ele também vai dizer que não, por enquanto não dá. Então, uma resposta o senhor vai ter. Muito obrigado. Mas, senhor Nelson, só complementando, como eu já venho falando isso desde o início do ano, eu acho que essa Casa de Lei poderia disponibilizar, sim, o Corsa Classic para a saúde, para o atendimento urgente, que nem o Maurício acabou de colocar. Hoje, infelizmente, o Corsa e o Corolla fica muito tempo parado aí no estacionamento. Então, eu acho que dá para a gente disponibilizar, sim, esse Corsa para a saúde o mais rápido possível. O Tribunal de Contas não tem o porquê apontar. O Moleiro entra com o ofício, devolvendo esse veículo para a prefeitura, e a prefeitura destina à saúde. Justifica a presença de outro veículo, que não há necessidade de dois, e que seja devolvido esse para a saúde. Então, acho que a gente poderia se reunir amanhã ou na próxima sessão, antes da sessão, e estarmos conversando sobre a devolução desse carro para o Maurício, para ele poder melhorar ainda mais o atendimento do nosso município. Porque a gente tem andado muito no Bela Vista, principalmente, Maurício, por isso que a gente tinha até feito aquela proposta para você, que se eu fosse o presidente, a gente estaria devolvendo logo em janeiro esse carro para você. E há muita reclamação que a médica não vai visitar o doente em sua residência porque não há o veículo. Então, tem algumas médicas que vai com o próprio carro. Tenho certeza que no domingo a Lúcia estava com o carro dela, porque pelo que eu conheço a Lúcia e a dedicação da Lúcia, ela pega o carro dela ou ela vai a pé. Cansei de ver a Lúcia, por falta de veículo lá na saúde, indo aqui no final da Monsenhor Nakamura, não sei na casa de quem, mas lá fazer curativo 8 horas da manhã, 7h30 da manhã, e está voltando um pouquinho mais tarde. Então, em sítios também. Nos sítios, entendeu? Em sítios. Então, acho que dá para a gente sentar, todos os vereadores assinar. Se o senhor está preocupado com o Tribunal de Contas, todos assinam, os 9 assinam. Então, acho que dá para a gente
fazer essa devolução assim do CORS, o mais rápido possível. Com relação ao trabalho da nutricionista, então esse trabalho já está identificado que tem necessidade de nós termos um trabalho voltado a essa área. Então foi desenvolvido essa parceria, com essa parceria, esse trabalho está se dando lá no salão paroquial. E questão da divulgação é mais ou menos o seguinte, eles nos procurando, nós vamos estar orientando a eles participarem dessas reuniões. Está tendo casos de sucesso, porque é feito um acompanhamento pela doutora Adriane. O paciente chega lá, o usuário, o paciente chega lá com um certo peso, faz o trabalho e ao final de um período ele é pesado novamente, e tem casos de sucesso, que a pessoa realmente com saúde conseguiu diminuir o seu peso, né? Então esse trabalho está sendo feito juntamente junto com a parceria, junto com a UNOeste. Eu tinha prometido isso para você. Infelizmente, nós não estamos tendo espaço para a contratação de uma nutricionista exclusiva para a área da saúde, né? Mas está sendo desenvolvido o trabalho, que é o mais importante. Maurício, em primeiro lugar também queria parabenizar você, sua equipe, e também o prefeito, porque se a prefeitura tem repassado esse valor de 25% aproximadamente dos recursos dela, enquanto a gente vê que muitas prefeituras talvez não atingem nem os 15% de obrigação que eles têm que fazer com gasto com a saúde. Então, não só a sua equipe, com a prefeitura em geral tem sido parceiro da saúde. Então, tenho com certeza agora o elo de ligação você também com a Santa Casa, eu acho que vai ser um elo mais fácil de ligação, que o Sérgio é de fácil conversa, uma pessoa de bom relacionamento, tem prestado esclarecimentos diretos ao prefeito quando precisa, quando repassa o dinheiro para ele, já no outro dia já leva, para que a gente está sabendo o que foi gasto ou o que vai ser gasto. Então eu acho que agora a gente está tendo um elo de ligação mais afetivo entre as duas partes aí. Eu gostaria de parabenizar você por tudo isso, você e sua equipe, e o Horácio também está repassando esse montante para a saúde de Machado. Obrigado, Maurício. Obrigado. Posso fazer uma última pergunta, só por curiosidade? Sim. Na hora que você passou o seu slide, prestando atenção, no mês de setembro para outubro, houve uma diferença de 1.000 atendimentos em consulta, em enfermagem. Você sabe dizer só, por curiosidade, qual o motivo dessa elevação tão grande nesses 2 meses? No Pinheiros e no... Isso, principalmente no Pinheiro e Panorama foi. No Pinheiros no Panorama e também no Penha, nós tivemos os médicos do Provável em férias por 30 dias. Então, onde tem a queda realmente das consultas. Houve um aumento em outubro. Não. A gente estava observando, a média de atendimento do ano foi em torno de 3.000, geral, total. Tá. Em outubro, deu 4.100 e pouco, quer dizer, 1.100 a mais. Por acaso era outubro rosa? Isso tem a ver? Ou aconteceu alguma coisa em outubro? Tem reflexo. Mas quando você tem uma baixa no mês, é porque o médico está de férias. Quando ele sai da média de atendimento, é porque ele está de férias. Eu achei que você tinha apontado uma queda. Não, ele vinha de 3.000, 3.010, 3.000 ele vinha aumentando. Só que quando chegou em outubro, foi 1.000 a mais. Porque, exatamente. E outra coisa que a Fabiana pode até me ajudar nisso, à medida que a gente começou assim dizer o quanto é importante a gente ter o atendimento, a gente teve uma mudança na performance, tá? E acreditamos que agora, 2015, quando eu tiver os dados de 2015, eu acredito que nós vamos ter um maior número de consultas. Porque depois caiu novamente em novembro, dezembro. Então era para saber assim, teve alguma coisa diferente para a gente tomar cuidado para o ano que vem, alguma epidemia, alguma coisa parecida, para ter subido assim 1.100? Ou foi a campanha Outubro Rosa? Foi a campanha Outubro Rosa que deu bastante efeito. E agora tem um dado interessante. Quando chega, como é a área da prevenção, quando chega em dezembro, o pessoal esquece a saúde. É interessante isso. Janeiro também, dava para ver no slide. Porque assim, são meses festivos,
E o pessoal diz, eu vou cuidar da minha saúde, mas eu estou tão bem, são meses festivos, né? E depois, quando chega fevereiro, começa a aumentar a procura na área da saúde. Vocês podem ver que o comportamento é um pouco diferente. E dezembro realmente tem uma queda. Mas esse de outubro, o senhor não sabe dizer o que foi esse pico? Pode ser. Eu não tenho aberto, assim de pronto para te responder, mas provavelmente das campanhas, não só do outubro, mas elas têm muitas campanhas do hiperdia feito também, além do outubro rosa. Uma curiosidade só. Não, é legal isso aí. E dezembro realmente sempre tem uma queda, né? Eu queria ressaltar um ponto aqui, que eu reputo de muito importante, o quanto é bom trabalhar em equipe. Então, todos esses elogios, eu quero levar a minha equipe, o quanto vocês o elogiaram. Eu sou igual o juiz de futebol. Quando o juiz começa a aparecer muito, o jogo não está bom, né? Então, eu quero que a minha equipe apareça, né? E apareça junto à comunidade. Isso é muito importante. Quando é mais ou menos aquela história de pai e filhos, né? Quando o filho está fazendo um bom trabalho, o pai fica assim, muito agradecido, né? Então, quando a minha equipe está fazendo um bom trabalho, e eu reputo hoje de um bom trabalho, e vocês, depois de visto os números, vocês também, acho que compartilham comigo essa boa performance, dizer muito obrigado a essa equipe, tá? Nós, como eu falei para vocês inicialmente, nós temos as nossas dificuldades, né? A gente precisa a todo momento estar vendendo o quanto a gente precisa de pessoas, o quanto a gente precisa repor aquele profissional que a gente perde. Outro dia eu estava até falando para o Horácio, importante a gente ter os cadastros de reserva. Então, quando chegou em fevereiro, nós tivemos o concurso público, que não tinha há um ano atrás. Quando eu entrei, eu já tinha pedido, em novembro, eu pedi o concurso, para ter o concurso público, porque nós não tínhamos mais cadastro reserva. Então, o quanto é importante essa máquina estar azeitada e estar um diretor falando com o outro, e a gente mostrando a importância de ter um cadastro reserva, porque o médico hoje, na atenção básica, ele vem, fica um certo tempo e vai embora. Aqui a gente vê médicos renomados hoje que têm as suas clínicas, seus consultórios em Prudente, que passou aqui pelo nosso posto de saúde, né? A Mariana já acompanhou a trajetória de muitos médicos aqui, que hoje são médicos bem-sucedidos, que passou aqui dentro da atenção básica. E nós temos aqui 2 médicos da nossa cidade, filhos da nossa cidade, que é o Dr. Pontes, né? E o próprio Dr. Orlando, que passou por aqui, são filhos da cidade, né? Desenvolveram um trabalho aqui e são médicos bem-sucedidos, né? Sem contar que a gente tem a bandeira do Dr. Paulo Cléo Machado, que foi um médico muito bem-sucedido, que fez um trabalho excelente aqui na área da saúde, e tinha o seu trabalho também em Presidente Prudente. Mas dizer o quanto é importante a gente ter também essa renovação. O importante, eu vejo nisso, recentemente, pela Unimed, eu fui num oftalmo, e esse oftalmo hoje é um prestador de serviço aqui. Eu não quis usar a nossa cota aqui, né? Porque eu tenho o plano privado, eu usei a Unimed no consultório dele. E o legal, ele me disse o seguinte: ô Maurício, o meu primeiro emprego foi Machado. E você vê, hoje ele tem uma excelente clínica, né? Muito bem montada, até estava comentando isso com a Mariante, e ele dizendo o seguinte: só que vocês me deram o meu primeiro emprego, e eu vou ser muito grato por isso, só se vocês amanhã me mandarem embora, porque ele é um prestador de serviço. Ele faz todo esse trabalho de glaucoma, né? Porque nós temos por volta de 300 pacientes que têm glaucoma, então precisa um acompanhamento, senão essas pessoas perdem a vista, né? Perde a saúde ocular. Então, o quanto é importante a gente desenvolver um trabalho de renovação, porque essa vida é dinâmica, né? Só fazer uma pergunta. Semana passada, conversando com uma pessoa, e ela falou o seguinte, que tem um médico, não sei te dizer qual é o médico, e ele até se propôs a fazer aquelas cirurgias, casos pequenos, só que o nosso município não tem o local ideal
para que ele atua fazendo essas pequenas cirurgias que ele passou para nós. Há possibilidade, aproveitando até que o Sérgio, o provedor da Santa Casa, está aqui, de fazer um convênio com a Santa Casa e criar um dia da semana, um dia do mês, para poder atender os munícipes do nosso município, fazer essas pequenas intervenções dentro de cirurgias, intervenções dentro da Santa Casa? Muito legal essa pergunta. Me permite até, Sérgio, responder uma parte em seu nome. Dentro da atenção básica, nós temos um quadro mínimo de funcionários lá. Nós temos que ofertar o clínico geral, temos que ofertar o pediatra, ponto. Os demais não têm a obrigatoriedade de estar ofertando. Então, isso vai para média e alta complexidade. Pequenas cirurgias, a gente tem que ir para a Santa Casa. Tá? O que o Sérgio está conseguindo agora é um dermatologista e um cardiologista. Bom, então, vai ser muito legal. Outra coisa, nós tivemos uma auditoria feita pela Divisão Regional de Saúde no nosso centro cirúrgico. Ele estava com algumas dificuldades, o nosso centro cirúrgico, nós tivemos que fazer algumas remodelações lá, né, Sérgio? Algumas mexidas lá, até para fazer o atendimento do apontamento dessa auditoria. Então, eu acredito que o Sérgio, de posse desse relatório de auditoria que foi feito na gestão anterior, do provedor anterior, ele possa fazer as correções, submeter novamente à divisão regional, a divisão regional vem com os auditores e diz, ok, pode fazer o go ahead, vai em frente, né? E das pequenas cirurgias. Ou dizer, não, Sérgio, ainda não está em desacordo, você precisa fazer isso, até para poder fazer as pequenas cirurgias. O importante, na área médica, eu estou aprendendo isso, são os procedimentos. Tem que ter procedimentos e tem que ser respeitado os procedimentos. À medida que a gente vai lá todo caboclado fazer um atendimento, a gente está ofendendo, porque nós estamos mexendo com saúde, com a vida humana, né? Então tem que ser muito criterioso. Se a gente tem um centro cirúrgico problemático, apontado em auditoria, a gente tem que sanar tudo e depois fazer lá os procedimentos, né? E a gente vê que grandes hospitais de renome ainda a gente tem o problema da infecção hospitalar. E a gente não quer isso para a nossa população, né? Eu tenho certeza que o Sérgio agora está empenhado nisso, já está trazendo o dermatologista, já está trazendo o cardiologista, e as pequenas cirurgias realmente são muito importantes, porque o AME, ele não consegue dar vazão a toda a demanda. Exemplo, nós temos uma criança para fazer uma operação de fimose, que é uma operação relativamente simples, que a gente está vendo uma cota social, com médicos amigos nossos, abusando da nossa amizade com eles, para fazer uma cota social para poder fazer a cirurgia nessa criança, né? Mas se a gente tivesse o nosso centro cirúrgico liberado, com certeza nós poderíamos ter também um médico vindo fazer pequenas cirurgias aqui. E aí você sempre separa assim, SUS, e separa também aquilo que é privado. Ele poder também depois ter as cirurgias privadas aqui. Acho que nós vamos deixar você ir embora. Mas, ó, da tribuna você pode sair, mas ainda tem um caderninho de perguntas para fazer para o senhor. A gente agradece, Birra, a sua presença aqui. Parabéns pelo seu empenho, pelo seu trabalho, novamente pela sua equipe, por todas as informações que você trouxe. Que Deus continue abençoando ricamente a repartição de vocês, a sua vida e toda a sua família, né? Agradecer também a Maria Ângela, porque se você tem feito o trabalho que tem feito, é porque com certeza ela está te apoiando. Sim. Porque ninguém caminha sozinho, o homem pode ser até a cabeça, mas a mulher é o pescoço, né? E a gente sabe da importância da família, principalmente no meio público. Então, parabéns, Deus te abençoe, abençoe você também, viu, Maria Ângela? Obrigada aí por dividir o seu esposo, o tempo dele conosco, viu? Então, senhor Nelson, nobres vereadores, a Saúde de Machado agradece esse espaço
a minha equipe agradece esse espaço. Nós contamos com a ajuda de vocês, aos projetos de lei que chegarem aqui da área da saúde. Nós estamos lá também abertos a trazer maiores informações para vocês, não só o diretor, mas também as pessoas ligadas à nossa diretoria, pode dar várias informações, mas o que nós queremos ter como premissa básica é dar transparência ao nosso processo de gestão. Muito obrigado.